Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. É interessante como a Bíblia traz nos livros históricos de Samuel, Reis e Crônicas histórias que se assemelham muito às de nossos dias. Os reis mencionados ali como que nos representam e representam também nossos líderes na igreja e na nação. É impressionante como nas igrejas a gente tem às vezes uma história maravilhosa de um avivamento, algo que começou muito lindo e termina com a institucionalização, criação de cargos e salários e diretoria. O Espírito Santo sai pela porta dos fundos. Infelizmente, ele é obrigado a sair. E também construção de templos. Aí a gente chega numa cidade histórica, por exemplo, onde começou a reforma, a pregação de Spurgeon na Inglaterra, pregação de um grande pastor, e a gente vai procurar, e ali tem um monumento inanimado, um templo vazio, que é apenas um testemunho material de uma época de grande glória, quando o Espírito Santo inundava aquele lugar. E hoje, nada mais, não tem mais nada do Espírito Santo ali. Alguns templos na Europa estão reduzidos hoje a um bar, um restaurante, um alojamento de pessoas, templos vazios que outrora fervilhavam de pessoas buscando o Senhor. Essa história não é nova. Eu quero trazer à sua consideração a história de Joás, um menino que foi salvo por um milagre de Deus e foi acompanhado pelos seus tios e conseguiu ser um rei, fazer um bom reinado, mas infelizmente terminou muito mal. É a história de muitas igrejas que começam bem num avivamento e terminam institucionalizadas, vazias do Espírito, às vezes cheias de gente vazia. É muito triste isso, igrejas cheias de gente vazia, que não tem a unção do Espírito, não tem fervor, não querem evangelizar, não amam a Deus. Mas países também são testemunhas e empresas, organizações. De vez em quando a gente passa por um lugar e vê as ruínas de uma grande indústria, onde outrora foi um grande império industrial, algo muito fervoroso, muita atividade, e depois aquilo faliu e sobraram apenas as ruínas de construções. Isso tem sido abundante no mundo inteiro. E países também que estiveram tão bem e acabaram tão mal. Países que vivem do passado. Países que vivem do passado. No hino nacional, se não me engano, diz que se as glórias, não é um hino nacional, é um dos hinos nacionais. Se as glórias do passado forem poucas, apelai para nós posteridade, ou seja, já prevendo que o Brasil, num presente ruim, vive das glórias do passado. Se isso não nos alimentar, então vamos trazer as ilusões do futuro. Pois é, tem sido a realidade para muita gente isto, viver de saudosismo, de glórias do passado. Eu tive uma experiência maravilhosa há 50 anos atrás, quando Deus fez um milagre e me salvou. A pessoa passa 50 anos contando o mesmo milagre, ele não tem coisas novas para contar, não tem novidades na comunhão com Deus. É muito triste viver de saudosismo, de glórias do passado. Mas é preciso que a gente entenda por que essas coisas acontecem. Normalmente, o esfriamento na fé traz a mornidão, que é
um estado lamentável para um cristão que já foi fervoroso, decaiu do primeiro amor, hoje está morno espiritualmente e prestes a ser vomitado da boca do Senhor. Aqui no capítulo 12 de 2 Reis, nós encontramos um pouco da história do Joás, que começou a reinar com 7 anos de idade, e ele com 7 anos era uma criança, não podia reinar, mas ele foi humilde porque ele foi criado pelos seus tios, a Joquebede e o sacerdote Joiada, e ele obedecia ao sacerdote Joiada, que era um homem de Deus, e ainda tinha na mente as vivas lembranças de um passado horrível, de uma corrupção tremenda que praticamente destruiu o país. Na época de Joás teve que haver um recomeço, e o sacerdote Joiada, muito temente a Deus o tempo todo, até o final da sua vida, de 130 anos de idade, o Joiada acompanhou o seu sobrinho Joás, que foi crescendo e também entendendo a necessidade de a liderança andar nos caminhos de Deus. Ele, jovem, adolescente, criança ainda, adolescente, jovem, foi desenvolvendo um senso de justiça, tinha que andar corretamente. E o ponto alto, talvez, do seu reinado foi quando ele empreendeu uma reforma. Ele achou que as coisas estavam indo muito devagar, inclusive com seu próprio tio, o sacerdote Joiada, que pela idade, pelas circunstâncias, não estava tão animado em promover uma reforma vigorosa no templo do Senhor. Então, o Joás assumiu aquilo. O país estava muito pobre ainda e sobrevivia pela misericórdia de Deus, ou seja, Judá não tinha sido ainda engolido pelos inimigos por causa da misericórdia de Deus. E o Joás sabia disto, e ele queria dar honra a Deus e fazer uma reforma vigorosa, muito grande no templo, para deixar o templo do Senhor muito bem. E o país estava tão pobre que o Joás, como rei, não tinha dinheiro no reino suficiente para fazer a reforma daquele templo. E ele teve que pedir ofertas ao povo, e botou um gasofilácio e pediu que o povo todo viesse trazer ofertas para a reforma do templo. O povo gostou da ideia, a obra prosseguiu, os trabalhadores procederam com toda honestidade e tudo aconteceu muito bem, e Deus honrou aquele trabalho do Joás. Bom, o país estava bem, o templo reconstruído, o povo animado. Por que não continuou assim? A gente pergunta, uma família está bem, um casamento bom, na presença de Deus, ambos têm um passado de experiências espirituais agradáveis com o Senhor, e por que, quando eles se casam, se acomodam, se esfriam na fé, gostam do dinheiro, passam a amar o mundo e acabam se afastando da igreja e, por fim, até se separando também? Porque todo esse mal acontece, porque toda essa desgraça acontece, que acontece numa igreja, num país, acontece numa vida também. Por que isso? Que estava tão bem. Bom, o Senhor provou o Joás enviando adversários contra ele. E o Joás foi provado. Isso era para ele se apegar mais ainda ao Senhor. Deus ajuda com dificuldades. As dificuldades que Deus manda são uma ajuda espiritual para nós. Se você está desempregado, irmão, não reclame. É uma fase na sua vida que Deus providenciou para você se apegar mais a Deus, não se acomodar. Você perdeu um filho, você perdeu um carro, se acidentou, algo ruim aconteceu na sua família, nada acontece sem a permissão de Deus, e se Deus permitiu, é para o seu bem. Então entenda isto, meu irmão. O Joás entendeu aquilo até certo ponto,
mas chegou um ponto que ele não aguentou mais. O tio dele, o sacerdote Joiada, morreu, foi sepultado com honras de rei, porque de fato ele foi um grande estadista e o mentor daquela época de sucesso no país. Mas quando ele morreu, o Joás não resistiu. Vieram praticamente todos os líderes e disseram: "Ô rei, não dá a gente ficar fazendo sacrifício, depois nós vamos deixar o reino para nossos filhos, que vão gastar tudo, então é melhor a gente aproveitar. Vamos fazer festas e vamos gastar um pouco desse dinheiro, vamos nos dar liberdade e vamos também acabar com esse radicalismo. A gente tem que seguir a Deus e estar obrigatoriamente no templo sempre. Vamos nos dar a liberdade de fazer outras coisas, de abrir a mente para outras culturas, vamos receber literatura e filmes de outros lugares, vamos aproveitar o mundo." O rei Joás gostou da ideia, cedeu àqueles assessores, daqui a pouco o reino todo estava longe de Deus. É o que acontece em muitas famílias, quando se formam, melhoram de vida, compram um carrão, tem dinheiro para passear, para viajar, e televisão de um montão de polegadas, todo acesso à internet, o mundo à sua disposição. Eles se afastam de Deus, se acomodam, se esfriam na fé. Fique essa mensagem para um alerta a você, minha irmã. É um alerta de Deus para você, meu irmão. Cuidado quando tudo vai bem. Será que vai ser necessária a dor para você se voltar para o primeiro amor e buscar a Deus de todo o coração? Que não seja necessário isso, meu irmão, na sua vida. Pense nisso também, minha irmã.